Olá, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho sobre uma constelação familiar que eu fiz ontem, que eu sei que vocês gostam, né, de saber os resultados. Uma pessoa me procura, uma cliente me procura para trabalhar o casamento dela que está em crise, a restauração do casamento. E aí, quando a gente abre o campo, ela se coloca no meio dos pais, o pai e ela grandes, a mãe pequena. Então, eu já consigo deduzir que ela é uma pessoa que acolhe demais essa mãe, uma pessoa que inverteu a posição hierárquica ali na família, cuidando da mãe como se fosse a mãe da mãe, e isso gera emaranhados na vida, acabou se refletindo no casamento dela. Então a gente trabalhou essa hierarquia, ela voltando para o lugar de filha, a mãe para o lugar de mãe, ela devolvendo para a mãe as dores que a mãe carregava com relação ao pai dela e que ela acabava transferindo esse acolhimento que ela deu à mãe, esse julgamento que ela deu ao pai, transferia para o marido, né? Rejeitando às vezes o marido, sendo muito rígida, muito ríspida com o marido, e não compreendendo os processos do casamento. E então foi trabalhado isso. E quando a gente começou a mexer no campo, nós percebemos que a questão financeira era o principal ali que acaba atrapalhando o casamento, que ela se sentia em desequilíbrio na energia de troca financeira dentro desse casamento com o marido, ou seja, pagava algumas coisas a mais que o marido e não tinha coragem de falar para o marido. Então eu perguntei a ela, mas você já falou isso com seu marido? Você já falou para ele que você gostaria de dividir as contas, que às vezes é pesado para você só você pagar essas contas? Ela falou não. Eu falei, ele não vai saber se você não falar. Para ele tá tudo certo. Todo mundo ali batalha, trabalha por conta própria e às vezes um tem mais recebimentos do que o outro, né? E aí ficou suave para ela quando ela entendeu isso. E nas falas de cura entre a mãe e o pai, o que veio? Que ela se colocava do lado da mãe porque a mãe não conseguia pedir o reconhecimento do pai por tudo que a mãe faz pela família, por tudo que a mãe já fez, por tudo que a mãe já passou com esse pai. A mãe gostaria de ser reconhecida. E é o mesmo que acontece com ela nesse casamento. E aí, quando terminamos a constelação, ficou tudo claro para ela, ficou tudo mais leve, ela entendendo que o diálogo, a comunicação mais amorosa, mais assertiva, é muito importante num relacionamento entre casais e que se for colocado com clareza, com amorosidade, aquilo que a gente espera do outro, tudo se alinha. Então veja que um problema financeiro era o ponto-chave ali do casamento, só que ela não tinha coragem de falar, e que as relações, as questões que aconteceram na relação entre a mãe e o pai dela, com relação a traições, deslealdade, lá no começo do casamento, deram o start para o emaranhado da prosperidade na vida dela. Então, constelação é uma caixinha de surpresas, não existem regras, né? Não existem 2 mais 2 igual a 4. Quando a gente abre o campo, é que a gente vai encontrar a causa raiz do problema. E então, com essa clareza e um olhar mais amoroso para a situação, é possível que a gente restaure os nossos sentimentos, é possível que a gente traga equilíbrio para as nossas relações e para os emaranhados que causam desconforto na nossa vida. Se você não conhece a constelação, eu te convido a conhecer e que com certeza vai trazer muitas curas para você. Namastê!